Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui de novo, eu, Diogo, Sandim, falando hoje sobre um conteúdo um pouco diferente, né? E aqui nesse canal a gente fala sobre, não temos um tema único e falamos sobre diversas coisas. E hoje o tema que vamos abordar é sobre a construção de uma igreja relacional. Eu pastorei igreja há mais de 12 anos. Vou completar ali quase 15 anos pastoreando a igreja e sei praticamente o desafio que é pastorear nos dias atuais. Principalmente quando a gente está vivendo um tempo de evangelho dopaminérgico, né? O evangelho do extraordinário, né? Das igrejas extraordinárias. E a gente faz justamente o fato de cada vez mais as igrejas, e principalmente os cristãos, estarem atrás de uma comunidade, de uma igreja eventual, né? E nós sabemos que Jesus Cristo, ele moldou um modelo de igreja que está nos evangelhos, né? Que está ali no Novo Testamento, um modelo de igreja no qual ele deseja. E quem vai nos conduzir muito bem nisso é o livro de Atos, né? No capítulo de número 2, onde Lucas vai dizer que a igreja primitiva ela perseverava em alguns princípios, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações e na assistência social e de casa em casa a igreja ia crescendo porque os sinais, né, eram manifesto ali na simplicidade, nas casas e não tinha nada de extraordinário a não ser a presença de Deus e uma comunhão grandiosa e gostosa por meio de uma comunidade que se reunia basicamente nas suas casas. E esse é um grande contraponto, né? Um grande paradoxo que vivemos nos nossos dias e que cada vez mais as igrejas elas são eventuais. E na maioria das vezes o próprio cristão ele está à busca, à procura desse tipo de igreja, porque uma igreja eventual, afinal de contas, numa igreja eventual você não precisa é, assumir compromisso, né, responsabilidade com aquela igreja. Então a igreja acaba se tornando um restaurante, né? E você é o cliente e muitas das vezes aonde Deus, né, é o seu garçom e o seu dízimo é o pagamento, né, daquilo que você está requerendo, né, da parte do Senhor. Então você acaba sendo servido. E muitas das vezes você é movido de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, e não se sente, né, satisfeito, né, em desfrutar, em mergulhar na vida da comunidade, em mergulhar na vida daquela igreja. E muitas das vezes porque nós temos dificuldade de nos relacionarmos. E então é muito mais fácil, né, a construção de uma igreja eventual, onde você é movida por eventos, né? E ali você traz um grande cantor, você traz ali um grande pregador, e aí você enche as, as igrejas. E aqui eu não estou falando apologia, aqui Jesus não quer que a sua igreja cresça, que não quer que a sua igreja multiplique. Afinal de contas, a multidão, né, seguia Jesus. Mas o que eu estou querendo fazer aqui é um contraponto justamente de como, né, nós devemos construir ali uma comunidade para a graça de Deus e para a glória de Deus. E o grande desafio nosso é justamente construir uma igreja, né? Se nós temos a igreja eventual, como eu já disse aqui, nós temos uma igreja de acordo com o coração de Deus, que é uma igreja relacional. E essa igreja relacional, ela é movida principalmente pela comunhão, daqueles que entenderam o real propósito e sentido de ser cristão. Então você acaba mergulhando, né, na vida da comunidade, não apenas é, frequentando
um culto, mas participando, né, na vida das pessoas, aonde as pessoas elas estão abertas. E isso é muito diferente de uma igreja eventual, que é onde o próprio Larry Crabb, né? Perdoa aqui a expressão, Larry Crabb, nesse livro aqui, O Lugar Mais Seguro da Terra, O Lugar Mais Seguro da Terra, ele vai falar justamente sobre a questão de uma igreja onde as cadeiras estão viradas umas para as outras. Porque na maioria das vezes, né, a gente está sentado dentro de uma comunidade e a gente fica ali sentado um atrás do outro, aonde a gente apenas contempla a nuca, né, de quem está à nossa frente. Então, a igreja relacional é essa igreja aonde nós viramos as nossas cadeiras uns para os outros e temos a oportunidade de construir relacionamentos duradouros, que na onde o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Muitas das vezes essa igreja ela vai ser conflituosa. Por quê? Porque você está mergulhando na vida da comunidade e quando mais você começa a conviver com as pessoas, você começa a perceber, né, as suas falhas, os seus defeitos e você começa então a notar, né, e muitas das vezes é impossível, né, evitar o conflito, né, das diferenças de opiniões, das diferenças de atitude, mas é justamente nisso, né, que Larry Crabb vai falar que manifesta-se a graça do Espírito Santo de Deus, porque esse relacionamento, né, verdadeiro das cadeiras viradas umas para as outras, né, onde as pessoas estão viradas uns para os outros, ele é justamente contraponto de uma igreja eventual. Porque dentro de uma igreja eventual se caracteriza alguns relacionamentos. Quais esses relacionamentos são esses? O primeiro que são os relacionamentos sociáveis. O que são esses relacionamentos sociáveis? São aonde eu me relaciono com a pessoa, né, enquanto ela tem algo a me dar. Então, enquanto ela está atendendo às minhas expectativas, né? Aquilo que eu coloquei sobre essa pessoa. Então, à medida que ela está atendendo às minhas expectativas, para mim é muito conveniente, né? Eu me relacionar com essa pessoa. Mas aí, isso é o que nós chamamos de relacionamento social e aí as pessoas se tornam descartáveis. Nós descartamos as pessoas à medida que ela vai nos frustrando as nossas expectativas. E isso é muito tóxico para uma igreja e está no caminho, né, da construção de uma igreja relacional, na onde é permitido justamente o conflito. E esse conflito eu não vou descartar essa pessoa porque ela não cumpriu uma expectativa que eu depositei sobre ela. Outra característica, né, de um relacionamento de uma igreja eventual são os relacionamentos cooperativos. O que são os relacionamentos cooperativos? São aqueles relacionamentos que há nas organizações empresariais. Eu não gosto de fulano, né? E ele também não gosta de mim, mas em prol, né, de uma meta, de um bem maior ali, eu vou ignorar, né, tudo aquilo que sinto por ele. Então aí a gente vai nos unir em prol, né, daquele objetivo. Aparentemente isso parece lindo, maravilhoso, mas na verdade isso é cancerígeno à vida de uma igreja. Porque, na verdade, essas pessoas que têm um conflito, né, elas deveriam se assentar, olhar de frente uma para a outra e resolver e aparar as suas arestas. Mas elas preferem fazer vistas grossas aos seus problemas, né, em prol de uma pseudo, né, de um pseudo propósito, de uma pseudo comunhão, que na verdade não está existindo e o que mais está reinando é a falsidade. O outro tipo de relacionamento que há muito, né, que fica evidente numa igreja eventual, são os eventos consoladores, né? C.S. Lewis uma vez disse assim, ó, é, perdão, o que são eventos consoladores, né? São eventos quando, por exemplo, eu estou dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, e por enquanto ninguém
o Beto está ali no meio. Mas de repente, eu encontro uma pessoa que não gosta do Beto, né? E agora tá todo mundo agora. Eu não gosto do Beto, né? Eu já não vou com a cara do Beto. Mas até então eu estava quieto porque ninguém comentou que não gostava do Beto. Era apenas um sentimento meu, né? De não ir com a cara do Beto. Mas só que de repente ali numa conversa ali eu encontro outra pessoa que não vai com a cara do Beto. E agora já não é mais uma pessoa, não sou apenas eu que não vou com a cara do Beto. Agora é eu e mais uma pessoa que não gostamos do Beto. E isso vai gerando então agora um relacionamento consolador. Porque eu estava quieto. E agora eu encontro com outra pessoa que não vai com a cara do Beto, então agora somos duas pessoas. Até que esse número vai aumentando, chega a três, chega a quatro, e de repente nós temos uma comunidade, um grupo muito grande de pessoas que não vão com a cara do Beto. E então eles estão ali atrás de relacionamentos consoladores. Mas há, né, um desejo de Deus para a comunhão, né, do seu povo, da sua igreja. E essa comunhão, ela é construída e ela só pode ser construída na sinceridade, né? E tem um trecho aqui nesse livro, né, que eu gosto muito e eu gostaria de deixar para você, como esse texto ele revela a essência de uma igreja relacional. Ele diz assim: só quando o vidro de perfume se quebra, na presença da comunidade acolhedora, é que a fragrância se espalha. Tudo numa comunidade espiritual é invertido em relação à ordem do mundo. É na nossa fraqueza, não na nossa competência, que leva os outros adiante. Nossos pesares, não nossas bênçãos, que derrubam as barreiras do medo e da vergonha que nos mantém separados. As faltas que admitimos, não os sucessos que alardeamos, é o que nos une em esperança. Uma comunidade espiritual, uma igreja, é repleta de pessoas aflitas, que viram suas cadeiras umas para as outras, pois sabem que não podem viver sós. Essas pessoas aflitas caminham juntas com suas feridas, preocupações e fracassos à mostra, mas são capazes de enxergar além da aflição algo vivo, bom, algo vivo e bom, algo integral. Todos nós temos ferida. Numa comunidade espiritual, as pessoas não conversam meramente sobre suas feridas e aflições. Elas se arriscam e se expõem aos detalhes. Não para todos, mas ao menos para uma e a outra pessoa. Então, dentro de uma igreja eventual, o que vai unir essas pessoas são as suas qualidades, né? E você vai perceber, e eu gostaria que você refletisse sobre isso, que as qualidades, nossa, elas são diferentes. Porque raramente você vai encontrar alguma pessoa com qualidade similar à sua. Na maioria das vezes, cada um tem uma qualidade distinta, que é justamente, né, ou um dom, né, que serve para a edificação do corpo de Cristo. E esses dons são diversificados. Mas na maioria das vezes, nós, se nós não desfrutamos das mesmas qualidades, não podemos falar dos mesmos sobre as nossas feridas, sobre as nossas dores e sobre os nossos pecados. Então, o que no final das contas nos une não são as nossas forças, as nossas fraquezas. E que nós possamos cada vez mais pensar e abrir as brechas para uma igreja relacional. Que a comunhão, primeiramente com Cristo e depois com nossos irmãos, venha a ser a força motriz da nossa fé. Não eventos, não oba-oba, não movimentos, mas que Cristo possa se assentar na mesa conosco e manifestar sua graça e o seu amor. Um grande abraço, fique com Deus.